sobre medidas de tempo. É uma coisa bastante comum e bem usada no nosso dia a dia, tá? Então, quais são as nossas principais medidas de tempo? Nós temos as horas, nós temos os minutos e nós temos os segundos. Existem medidas menores que isso? Sim. Existem medidas de tempo maiores que isso? Sim. Mas a gente vai falar no decorrer disso, tá? Em relação aqui a horas, minutos e segundos, ainda temos aqui milésimos de segundos, centésimos de segundos e aí por diante. Mas assim, vai ser algo que a gente não vai estar usando no momento. Uma das coisas que a gente pode verificar é o seguinte: nós temos essas medidas de tempo. A gente pode representar horas com H, minutos e segundos só S, tá? Maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Acontece aqui o seguinte: nós temos que lembrar que uma hora ela é a mesma coisa que 60 minutos. E que um minuto é a mesma coisa que 60 segundos. E aí nós temos que lembrar sempre que toda vez que eu tenho chegou em 60 segundos, isso vira um minuto. Chegou em 60 minutos, isso vira uma hora, tá? E assim nós temos que chegou em 24 horas, vira um dia. Chegou em 30 dias, vira um mês. Os meses podem variar com 29, 30, 28, né? A cada 4 anos, os anos bissextos. E 31, mas normalmente 30 seria o padrão, tá? Seria a média para 30 dias. E aí a cada 365 dias, nós temos um ano. A cada 100 anos, nós temos um século. E aí por diante. São ideias, tá? De transformações e tudo isso está relacionado a tempo. Tá? Tanto dias, quanto horas, quanto anos, quanto séculos, tudo isso está relacionado a tempo. Só que aí nós temos que trabalhar o seguinte. Nós temos que lembrar que quando eu estou trabalhando horas, minutos e segundos, eu estou fazendo o seguinte. Quando eu preciso transformar horas em minutos, então eu preciso multiplicar por 60. Quando eu preciso transformar minutos em segundos, eu também preciso multiplicar por 60. Quando eu estou transformando segundos em minutos, eu preciso dividir por 60. Minutos em horas, também tenho que dividir por 60. Um exemplo bem simples para isso seria o seguinte. 3 horas e 20 minutos. Se eu quisesse transformar isso só em minutos, como é que eu vou fazer isso? Então, como é que eu vou transformar essas 3 horas e 20 minutos exclusivamente em minutos? Eu quero transformar isso exclusivamente em minutos. Primeira coisa, eu tenho 3 horas. Eu preciso transformar essas 3 horas em minutos. Então, eu estou indo de horas para minutos. Então, eu tenho que multiplicar por 60. 3 vezes 60 horas para minutos. Multiplico 3 vezes 60, vai dar 180, mas já tem 20 minutos aqui. Então, mais
20 minutos que já tinha aqui. 0, 10, volta 0, vai 1. Ou seja, eu tenho um total, essas 3 horas e 20 minutos equivalem a 200 minutos. E se eu quisesse transformar isso em segundos? Bom, se eu já estou em minutos e quero transformar em segundos, então eu só precisava fazer 200 vezes 60, tá? Uma dica bem fácil para a multiplicação disso tudo seria que eu não vou acrescentar a multiplicação por zeros, tá? Eu vou desconsiderar os zeros e fazer só 2 vezes 6, que eu sei que é 12, e eu descartei 3 zeros. Então vou acrescentar os 3 zeros aqui. Depois eu vou fazer um videozinho explicando esse tipo de multiplicação quando os termos terminam em zero, tá? Então 2 vezes 6 deu 12 e repetir os 3 zeros que apareciam na multiplicação. Ou seja, totalizando 12.000 segundos. Então 3 horas e 20 minutos equivalem a 12.000 segundos. Primeiro eu tive que transformar as horas em minutos, que isso aqui, somei com os minutos que já existiam aqui. Uma dica para soma de tempo seria o seguinte, por exemplo, 3 horas, 20 minutos e 40 segundos. E se eu quisesse somar isso, mais 1 hora e 45 minutos. Como é que eu vou resolver isso? Bom, veja o seguinte. Eu posso somar termos iguais. Então, segundos com segundos. Mas aqui não tinha segundos. Então, eu já sei que esses segundos vão estar sobrando. Minutos com minutos. Aqui vai dar 45 mais 20. 65 minutos. Mais 65 minutos, lembra que a cada 60 minutos nós temos 1 hora? Então aqui nós teríamos que 65 minutos é a mesma coisa que 60 mais 5, né? 65, né? 60 mais 5. Isso aqui é 1 hora. E esse aqui são os minutos que sobram. Então, sobraram aqui 5 minutos. E passou 1 hora para ser somada a essas aqui. Então, tinham 3 horas, mais 4, mais 5. 5 horas, 5 minutos e 40 segundos. Tá? Eu fiz uma transformação. Aqui passou de 60 minutos. Chegou em 60 minutos, tem que virar 1 hora. E aí eu vou somar hora com hora, certo? Então, essa seria a nossa ideia. Se você precisar modificar, então, outra coisa, por exemplo, 3.600 segundos. Isso seriam quantos minutos? Bom, se eu quero transformar em minutos, eu preciso pegar 3.600 e dividir por 60, tá? Encontraria aqui 60. Tá? Eu fiz o cálculo direto, tá? Então eu sei que 3.060 segundos equivale a 60 minutos, que também isso aqui equivale a 1 hora, tá? Então eu consigo ver que 3.600 segundos é a mesma coisa que